Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração do Cristo ressuscitado, mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, ministração boas novas, ministração para pensar, para refletir, amém? Amém, amados? Você que vai nos assistir pela manhã, que Deus continue te abençoando. Você que vai nos assistir à tarde, que Deus continue te abençoando. Você que vai nos assistir à noite, que Deus continue te abençoando, que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amém? Amados, nosso tema é... Vamos orar, depois eu digo o tema, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, porque Evangelho da Graça Eterna é revelação, né? Então, nós vamos estar lendo a palavra, usando a palavra, e Ele vai estar nos revelando, amém? Para cada dia nós crescermos na graça e no conhecimento. Crescer na graça, pronto, vamos trabalhar com esse título, crescer na graça. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, minha vida, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. Amados, eu quero estar lendo aqui, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 3, versículo de número 23 em diante, diz assim, olha: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia manifesta. Então, amados, quando o apóstolo, a gente sabe, a gente tem o conhecimento, hoje nós temos o conhecimento com o entendimento iluminado, com a mente de Cristo, hoje nós temos entendimento. E cada carta, cada epístola, foi escrevido para um público, para uma igreja, né? Deixa eu ser mais claro, não é que existe várias igrejas. A igreja não é o cenáculo, a catedral, aquilo ali é uma casa, um espetáculo de casa feito por mão de homem, arquiteto humano, aqui não tem nada a ver de igreja. A igreja é o povo de Deus reunido, os filhos de Deus eleitos antes da fundação do mundo, reunido e adorando exclusivamente. Isso é a igreja, né? O que eu quero dizer é que aqui, nesta carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava pregando para os irmãos da Galáxia, para a igreja da Galáxia. Lá em Roma, ele estava pregando para os irmãos de Roma, a igreja de Roma, os irmãos reunidos, né? Os irmãos reunidos em Roma é como aqui nós estamos em Pernambuco. Pernambuco tem seu comportamento próprio. Rio de Janeiro tem seu comportamento. São Paulo tem seu comportamento. Eu vou lembrar o nomezinho, daqui para lá eu me lembro, né? Cada comportamento de cada local, né? Então, a igreja de Roma, Paulo pregava na igreja, os irmãos que é a igreja, os eleitos, Paulo pregava ali a doutrina é uma só, doutrina que Cristo morreu na cruz para salvar, para santificar, para purificar, e quando ele ressuscita, tetelestai, que a salvação já temos porque fomos salvos pela graça, não foi por mérito. A doutrina é uma só, mas cada carta o conteúdo daquela carta ia de acordo para
aqueles irmãos ali, né? Aqui, Paulo está falando para os irmãos da galáxia. Os irmãos é a igreja, os escolhidos é a igreja. Não está falando para nós, porque nós não estávamos lá. Está entendendo? Nós não estávamos lá. Ele está falando para os irmãos da galáxia. É cultura, né, irmão? Chegou a palavra cultura, né? Cada lugar tem sua cultura, né? Vamos dar um exemplo aqui de macaxeira. Tem lugar que é macaxeira, tem lugar que é mandioca, né? Vamos fechar parênteses, né? Então, a cultura. Então, a igreja da galáxia tinha uma cultura, a igreja de Roma tinha outra cultura, a igreja de Éfeso tinha outra cultura. Então, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja da galáxia, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça eterna. As 14 cartas de Romanos a Hebreus, né? Então ele diz aqui, mas antes que a fé viesse, estávamos quem? Ele e os irmãos de lá, guardados debaixo da lei. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Mas, irmão Elias Santos, a gente nunca esteve debaixo da lei? Não, nunca tivemos debaixo da lei. Nós já viemos. É aquele exemplozinho que eu dou, né? Bem simplificadozinho. Do casal que se casa, primeiro filho, não preparou nada, é a lei, né? Primeiro pacto, primeira aliança. Segundo pacto, a segunda aliança, é o novo pacto, nova aliança. Tem o velho pacto, a velha aliança. O segundo pacto, né? A nova aliança, que é eterna, já está tudo pronto, né? Está tudo pronto porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, ele vem à terra, vai para a cruz, ele morre ali, tira a condenação, Romanos 8:1, portanto agora não há condenação, tira a maldição, tira o pecado ficou cravado lá na cruz, a obra foi completa. Então, nós já viemos com a obra completa, nós somos o segundo filho, que já viemos com tudo pronto, o tetelestai, tudo preparado. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender? É simples, né? O Evangelho da Graça não tem essa da religião, eles complicam tudo, né? Complica tudo, não explica nada, aí você fica mais perdido do que cego e tiroteio, né? Quando você pensa que está adiantado, você, né? Deixa eu dar algum exemplo que acontecia comigo, né? Aí estava firmado ali, aí vinha uma pregação, você perdeu a salvação porque você... Aí não tem uma certeza, não tem uma garantia. Hoje, no Evangelho da Graça Eterna, nós temos a garantia. Quem é a garantia? A garantia foi Cristo, que o que ele faz é para sempre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então hoje nós descansamos, porque Deus jamais vai mandar os anjos lá apagar teu nome. Porque você não fez isso, apagou o nome. Depois você foi lá, pediu perdão, acendeu o teu nome. Isso é brincadeira, né, irmão? Isso é brincadeira, né? A religião é assim, né? Então, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé. Quer dizer, aquela fé foi fechada ali, aquela fé ali que era uma fé transitória, era a lei, era sacrifício, né? O animal ali sem defeito, era imolado ali, né? Todo ano se fazia aquele sacrifício. Então aquela fé naquilo ali, aquela pessoa que levava aquele animal sem defeito, ele cria que aquele animal, depois que fosse entregue ao sacerdote e fosse oferecido ali, ele ia ficar, pelo aquele período de tempo, ele ia ficar sem pecado. Mas depois o pecado voltava, porque era transitório, a lei era transitória. Porque quem praticava eram homens. Por isso que o próprio Deus vem à terra e, com uma única oblação, está lá em Hebreus, com a sua morte ali na cruz, ele fez para sempre, santificou a sua igreja, purificou, salvou uma vez, salvo para sempre,
O sacrifício de Jesus ali na cruz foi para sempre. Hoje aquele que é semente do bem, sempre foi semente do bem, está salvo. Aquele que é semente do mal, ele foi feito com esse propósito de ser semente do mal, semente do bem para ser bem. Irmão, quem é do bem, ele não muda por mal, não. Apanha, chora e é envergonhado, mas ele sempre está fazendo o bem. A pessoa diz, mas rapaz, tu fizesse o bem e as pessoas só te colocaram para trás, agora tu aprendeu, tu não vai mais fazer bem. A pessoa faz de novo o bem, porque ela é do bem, ela é semente do bem, ela é escolhida, ela é filho de Deus. Aquela pessoa que é do mal, ela chora, finge que está arrependido, saiu dali, ele já faz o mal de novo, porque é semente do mal. Está dando para entender na simplicidade? O Evangelho da Graça é simples. O apóstolo Paulo rasgou o diploma da religião. O diploma da religião que ele foi criado, instruído aos pés de Gamaliel, ele rasgou. Isso é esterco, rasgou. Ele disse, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora eu não vou pregar o Evangelho da Graça com sabedoria, conhecimento humano, não. Né? Porque o próprio Deus ocultou dos sábios entendido. E Deus revelou para os humildes. Por isso que o apóstolo Paulo rasgou. E ele teve o diploma dele ali de religioso como esterco. Né? Porque agora não era mais o conhecimento dele, não era mais ele, era Cristo nele. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Não serviu lá para ele, né? Como eu expliquei já. Serviu de aio. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir, eles lá, na era deles, conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então eles foram justificados, saíram da prática da lei, do judaísmo, e foram justificados. Nós não, já viemos com tudo pronto. 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Depois que a fé veio, a fé perfeita, a fé no que Cristo fez. Se lembra que eu falei que a fé era no sacrifício humano, na oferenda, animal sem defeito, a purificação? Agora não é mais. Agora a fé perfeita é no que Cristo fez, olha, para nós hoje. De maneira que a lei nos serviu de aio, a lei serviu para dizer isso é errado, isso é certo, isso é errado, né? Porque antes já existia as transgressões, mas não tinha aquilo que apontasse certo ou errado. Então a lei veio, ministério da lei, ministério nas tábuas de pedra ali escrita, né? Ministério da condenação, porque condenava. Jogaram aquela mulher lá e disse, olha, ela tem que morrer, porque ela foi pega em ato de adultério. Condenou e ia executar, né? Aí a graça chegou naquele momento. Jesus Cristo é a graça. Jesus Cristo absolveu aquela mulher. Aquele que não tem pecado, aquele que não tem transgressões, que atira a primeira pedra. Todos tinham, porque ninguém cumpria os 613 normas, mandamento, regra da lei. Então todos estavam debaixo de pecado. Aí por isso que o próprio Deus vem à terra, assume um corpo, né? E ali uma única oração lá na cruz, ele aperfeiçoa, santifica, né? 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, já não está mais debaixo de tutor. Agora não precisa mais dos sacerdotes para fazer sacrifício. Agora o véu do templo se rasgou para nós. Nós falamos, oramos diretamente a Deus, vamos para o nosso quarto, falamos diretamente com Deus. Se estamos dirigindo, estamos falando com Deus. Se estamos na feira, se estamos em qualquer lugar, falamos com Deus. Não precisamos de pontífice, não precisamos de mediador, medianeira. Não precisa algo para levar você a Deus. Isso é religião, né? Hoje a gente fala com o Pai diretamente. Aonde a gente estiver, se a gente estiver em casa, no nosso quarto, estiver na rua, na feira, estiver dirigindo, como eu já expliquei, porque o véu do templo se rasgou. O tetelestai deu o direito de os filhos se comunicar com o Pai. Amém? Não precisa de tutor. Você sabe o certo e o errado. A nossa lei está na nossa mente. Nós sabemos.
Nós sabemos por quê. O filho não tem prazer de afrontar o pai. Quem afronta o pai porque não é filho. Quem não crê no pai porque não é filho. A pessoa crê em tudo aí fora, menos em Deus, porque não é filho de Deus, é filho das trevas. A religião, Jesus não fundou nenhuma religião. Porque a religião primeira foi o catolicismo. Foi. Mas Jesus não fundou religião. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Sempre foi a primeira, sempre vai continuar lá com as heresias, mas Jesus não fundou religião. Religião não é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se dissesse a religião é o caminho, a verdade e a vida, mas não é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus, Jesus está acima de tudo. Deus é Jesus, está acima de tudo. Mas a religião coloca as tradições, coloca todos os ritos lá acima da fé em Cristo, Porque é religião sempre vai estar na frente. As heresias, que é anátema, é maldição. Agora, a adoração a Deus é exclusivamente porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está separado religião e adoração a Deus. Religião é homem. A adoração a Deus é para ele. Que comamos, que bebamos a honra e glória para Deus. 28. Nisto não há judeu, olha aí. Nisto não há judeu, nem grego. Não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo. O véu do tempo se rasgou, fez todos, convergiu céu e terra, fez tudo um em Cristo. Em Cristo. 29. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Herdeiro, nós somos herdeiro. Amém, amados? Amém? Deu para entender aí? Eu só vou ficar aqui para não ficar muito extensa a mensagem. Vou ficar aqui. Espero que tenha dado para entender. Amém? Nós vamos em outras ocasiões, você pode colocar no seu comentário a sua dúvida. Se ficou alguma dúvida aí, não sou dono da verdade, mas prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Amém? A palavra de Deus é a boca dele falando para nós. Amém, irmãos? Então, vamos orar, vamos agradecer. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos porque viemos no tempo certo, no tempo perfeito. O Senhor nos escolhe antes da fundação do mundo e nesse tempo nós viemos com a obra feita, com a obra consumada, o tetelestai, viemos salvo uma vez, viemos salvo para sempre, sem condenação, justificado. Fomos batizados lá na cruz, morremos lá na cruz contigo, ressuscitamos contigo. Hoje já não vivemos nós, mas é o Senhor que vive em nós. Então, que comamos, que bebamos, a honra e a glória para o Senhor. Pai, te agradecemos por este plano tão maravilhoso, te agradecemos por esta obra perfeita, te agradecemos porque já reinamos, descansamos em Ti, descansamos porque sabemos que o Senhor fez a obra completa. Hoje nós estamos aqui cumprindo nosso chamado, te adorando, pregando a reconciliação dos teus filhos, que já são teus filhos, mas estamos pregando a reconciliação, não chamando ninguém para te aceitar, porque quem é o homem para te aceitar ou deixar de te aceitar ou te recusar? Estamos pregando para a reconciliação. Já são filhos, a obra já está completa, já está perfeita, mas devido à religião, devido a todos costume, tradição herética, muitos dos filhos mudaram o foco, não deixou de ser filho, mas mudaram o foco. Então a pregação da graça eterna faz com que os filhos voltem para o foco de te adorar exclusivamente, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, igreja eleita, igreja amada. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.